Bom dia, galera! Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre despesas e hábitos de consumo. Nós estamos iniciando testes de som, espero que vocês estejam bem. Peço para que todos que estejam entrando na aula coloquem o nome, a turma. Aqui para a gente já deu o som certinho, então bora lá, vamos começar. Lembrando que a gente está finalizando aí alguns temas, né, desse bimestre, e aí a gente vai começar a trabalhar com atividades mais interdisciplinares para ir acalmando um pouco, né, as preocupações em relação aos conteúdos. Então, vou tentar explicar de forma bem objetiva, bem tranquila para vocês, tá? Como eu sempre gosto de iniciar a nossa aula, eu vou falar sobre os objetivos de aprendizagem do tema despesas e hábitos de consumo. Lembrando que esses objetivos são objetivos de aprendizagem ao longo de atividades, aulas, explicações, pesquisas que a gente vai conseguir desenvolver. Compreender o que é orçamento e a sua importância nos hábitos de consumo, entender como as despesas fixas e variáveis de uma casa afetam o planejamento financeiro. Para iniciar, então, vamos falar um pouco sobre consumo com o Armandinho. Ligam felicidade ao consumo, só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Um arraso, né? O Armandinho sempre tem razão. A gente sabe que muitas vezes, vocês já estudaram agora, né, ao longo desse ano, consumo consciente, né? Consumir por desejo, que é o consumismo. Nós observamos também já vários temas como a propaganda, que está tudo aqui nessa tirinha, né? E agora a gente está entendendo um pouquinho sobre como controlar as despesas, como ter um hábito de consumo, né, consciente, de qualidade. Se a gente já iniciou o ano falando sobre consumo consciente, já vimos as propagandas enganosas que a gente pode consumir menos e ser feliz, agora está mais fácil da gente pensar sobre os hábitos de consumo e nas nossas despesas. Então, só para relembrar, vamos voltar aqui ao orçamento familiar, que a gente falou na nossa última aula. O que é o orçamento familiar, né? É a gente saber elaborar um plano financeiro, uma organização financeira para a gente se manter consumindo adequadamente e não acabar passando das despesas. Eu ganhar 1.000 e gastar 1.500, né? Então, elaborar um orçamento familiar exige disciplina. Desta forma, é extremamente importante, né, para a gente poder lidar com a vida financeira dentro de casa, ter um orçamento familiar adequado. É um instrumento para desenvolver e incorporar novos hábitos à rotina, porém ainda representa uma alternativa para gerenciar o seu patrimônio. Contudo, nem todos alcançam os resultados almejados. Tem que ter persistência, né? Foco e disciplina, muita disciplina. Pegar todas as contas, elaborar uma planilha antes, né? Em algumas atividades eu mandei para vocês como sugestão que a elaboração de planilha, mesmo que seja numa agenda, anotar na agenda quais são as contas que tem que pagar, quanto que recebe por mês, facilita de forma muito eficaz o nosso orçamento, o nosso planejamento. E as despesas? Pensando, então, que eu ter um orçamento familiar, né, colocar tudo no papel, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de conta para pagar, eu consigo avaliar adequadamente as minhas despesas e não exceder nelas. Olha o que o Armandinho fala. Aqui é uma tirinha, tá, de humor. Pai, eu dou muita despesa? Despesa não, filho, eu considero um investimento. Investimento? Então você espera um retorno de capital investido? Prefiro ser despesa mesmo. Olha só a ideia do Armandinho. Ele está achando que ele vai ter que dar retorno desse capital investido, desse dinheiro, né, para o pai dele. Ele fala, não, então eu prefiro ser só despesa mesmo. Aqui é uma tirinha de humor, né, para a gente refletir um pouco sobre a despesa como um investimento também. A gente pensar nas despesas fixas e variáveis, por exemplo, como investimentos. E não se focar muito naquelas despesas que a gente sabe que não vai ter um hábito de consumo favorável para a gente. Por exemplo, uma despesa que é investimento. Pagar a compra de um terreno, por exemplo, que vai gerar lucro. Ao longo dos meses, ele vai valorizando, subindo o preço, e aquele dinheiro que eu paguei, eu vou ter um retorno desse capital investido, né? Agora, você ter uma despesa que não traz retorno, por exemplo, vou separar para mim todo mês R$100 só para comprar roupa. Eu preciso todo mês comprar roupa? Isso, de fato, é necessário? Né? Então, a gente ter consciência da despesa fixa e variável como algo que é necessário e coisas que também podem ter retorno desse capital. O que é uma despesa fixa? Olha lá.
são despesas cujo valor é fixo, ou seja, que não há modificação de um mês para outro, mas que a cobrança é feita mensalmente. Com exemplificação, a gente cita prestação de imóvel, como eu falei, né? Comprar um terreno, comprar um imóvel ou aluguel. Condomínio, eu comprei um apartamento, todo mês eu tenho que pagar o condomínio de 300, 200 reais. Então, isso aí é uma despesa fixa. Plano de saúde, que você paga todo mês, aquele valor. Previdência privada. E as despesas variáveis? Bom, as despesas variáveis são aquelas que são pagas apenas como utilização de serviço, ou seja, não é todo mês. Alguns especialistas ainda definem, né, conseguem dividir e preferem dessa forma a categoria em semifixas e variáveis. Como assim? As semifixas, a gente destaca o fato de serem despesas que ocorrem todos os meses, mas com valores distintos. Por exemplo, supermercado. Eu todo mês compro, né? Todo mês eu preciso comprar coisas para consumir, para comer. Arroz, feijão, macarrão, mas nem todo mês é o mesmo valor. Por isso que ela é semifixa. Todo mês eu preciso comprar, mas o valor altera. Esse mês eu posso gastar R$ 500 na minha compra. Mês que vem, talvez 400 ou mais, né? Se subir no preço dos alimentos, vai subir o preço que eu vou acabar gastando aí na minha compra do supermercado. Feira. Toda semana eu vou comprar feira. Então, vou na feira fazer compra de frutas, verduras, leguminosas. Eu gasto por mês R$ 100 de feira. Mas se esse mês, eu não vou comprar muita fruta porque eu vi que eu desperdicei. Vou gastar menos. Então, é uma semifixa, porque todo mês eu compro, porém, o valor altera. Já as variáveis, né, as despesas que são totalmente variáveis, ela ocorre de forma aleatória. Como exemplo, a gente tem roupa, calçado. Não é todo mês que você compra roupa, não é? E não é todo mês que se compra sapato. Por isso que ela é variável. Aí eu coloquei uma tirinha aqui para a gente refletir sobre isso. Olha lá. Sobre as despesas variáveis. É lindo mesmo este sapato, mas eu estou me controlando, preciso economizar. Eu vou levar só os outros 6 pares que eu já separei. Ela está se controlando mesmo? Não, né? Vai levar 6 pares. Ela só não vai levar esse, mas os outros 6 pares ela vai levar. Então, ali, o título da tirinha está até controlada, não está controlada coisa nenhuma, né? Está descontrolado. Para a gente refletir sobre isso, eu coloquei uma atividade no Forms de vocês. Quem vai pegar impressa está na impressa a mesma atividade. E eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Eu fiz estilo de gamificação. Um jogo que vocês vão ter que ajudar o Kleber. O Kleber, ele é um vendedor. Ele ganha R$ 2.500 por mês e está procurando um local para ele alugar. Ele quer morar sozinho. Ele não tem filhos e está iniciando a vida no mundo das despesas, né? Você vai ter que administrar o salário dele de forma adequada para chegar ao fim do jogo. Se você ficar empolgado, viu que tem coisa legal que você quer comprar para o Kleber, acha que ele precisa de roupa nova, talvez você caia no game over. Então, tá um joguinho bem legal de você administrar o valor, né, do salário do Kleber. Essa atividade, se eu não me engano, ela vai para a semana ou do dia 30 ou a semana que vem, que a gente disponibilizou para vocês. Vai ser uma atividade bem simples de administrar esse valor do salário do Kleber, desculpa, trava-língua, do Kleber, para você chegar ao fim do jogo. Aqui eu deixo algumas referências, a aula hoje foi bem rapidinha, sobre a contabilidade, despesas domésticas, né? Se vocês tiverem mais curiosidades, porque nessas aulas remotas o que mais conta também é o protagonismo de vocês em relação a pesquisar, ir atrás de informações, de agregar mais conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido rápido, mas bem objetivo e explicativo, como eu falei para vocês. Estamos com saudades. Muito obrigada. Um forte abraço.